Olá pessoal, meu nome é Thiago, aqui mais uma vez no canal para poder falar acerca de livros, né? E hoje eu vou apresentar uma biografia do meu autor preferido, que é o Dostoiévski, tá? Eu vou apresentar esse primeiro volume, que é intitulado As Sementes da Revolta, escrita pelo Joseph Frank. É importante assinalar que esse volume da biografia resume a vida dele, né, de 1821 a 1849. Então, o Joseph Frank também tem uma versão dessa biografia que é escrita num volume único. Essa aqui é o primeiro volume de uma biografia de 5 volumes. Tá? A outra é uma versão resumida com um pouco mais de 1000 páginas. Então, qual que é o interessante dessa biografia? Diferente das biografias que eu já vi normalmente, por exemplo, a do Da Vinci, que também é muito interessante, mas diferente dessas, essa edição aqui da EdUSP, ela apresenta, além dos dados biográficos comuns, né, que nós temos em todas as biografias da evolução, ela apresenta uma série de análises das obras do Dostoiévski, não só pela visão do Joseph Frank. Ela apresenta uma série de análises, das análises que foram feitas na época, né, por exemplo, pelo Belinsky, né, que era o crítico literário de grande renome na época do Dostoiévski, mas ele apresenta aqui alguns capítulos onde, além dessas influências daquilo que era normal e comum na vida do Dostoiévski, aquilo que ele passou, ela faz uma série de análises literárias sobre essas obras escritas nesse período. Então, ele faz uma espécie de... ele intercala dados biográficos, influências intelectuais e análise literária, não só dele, mas ele faz remissão a muitos críticos, não só americanos, mas os críticos russos, biógrafos oficiais, o biógrafo oficial do Dostoiévski. Então, ele refuta também uma série de enganos, né, de inverdades que são proferidas acerca da obra de Dostoiévski, por exemplo, que eu já vi em outros canais, acerca de que ele se começou a escrever a partir do momento que ele fez uma tradução de Balzac. Não é bem assim, né? Ele havia uma influência intelectual já partindo desde a infância dele, por exemplo. Então, ele terminou a academia militar e houve o falecimento do pai dele. E aí tem um amigo que se chama Shidlovsky, que é o primeiro que acredita no talento literário de Dostoiévski, mas era um cara que já, antes dele escrever Pobre Gente, ele já tinha escrito peças teatrais, como eu falo em outros vídeos aqui no canal. Vai lá e dá uma checada no vídeo que eu falei sobre o Pobre Gente, das influências intelectuais do Dostoiévski. Então, esse primeiro volume ele trata desse período, 1821 a 1849, ou seja, a prévia, período anterior à prisão do Dostoiévski, né? Então aqui, além desses dados biográficos, há a análise do Pobre Gente e a análise do Duplo, que são 2 livros que ele já tinha escrito nesse período anterior à prisão, e há uma série de análise acerca dos contos que Dostoiévski já também estava escrevendo nesse período. Então ali o autor se preocupa muito em mostrar que muitas das raízes daquilo que Dostoiévski ia aprimorar e aperfeiçoar durante o período posterior ao seu cativeiro, ele mostra como que já estavam em germes nessas primeiras obras escritas por ele. Então isso é bem interessante, e há toda uma análise desses contos, mostrando como que Dostoiévski já analisava a personalidade, por exemplo, sadomasoquista. Existe também um apêndice muito interessante, onde o Joseph Frank mostra os erros cometidos por Freud na análise da personalidade de Dostoiévski, como que a análise feita por Freud no seu artigo sobre Dostoiévski está totalmente incorreta e não tem base biográfica, né? Então, assim, é um livro, é o primeiro volume, mas é um primeiro volume muito interessante para aqueles que desejam aprofundar. Pelas pesquisas que eu fiz, essa é a biografia mais completa e mais detalhada por tratar de todos esses aspectos interessantes. Uma série de análises eu ainda vou fazer
a respeito de alguns livros dele, contos com base nessa biografia. Inclusive já fiz o do Pobre Gente, basta vocês acessarem o canal. Inclusive um livro falando a respeito, eu fiz um livro a respeito da história, do enredo do Pobre Gente, e fiz um livro acerca das influências intelectuais que levaram Dostoiévski a escrever, um vídeo um pouco mais longo. Então eu vou me aproveitar e das leituras, né, da obra dele para poder nos ajudar aqui a trabalhar com vídeos, nos aprofundar na obra de Dostoiévski. Um abraço, até o próximo vídeo.